A única maneira de uma pessoa que se perdeu no caminho ser bem-sucedida é ouvir a Deus e voltar para o caminho que é Jesus. Preste atenção nessas leituras que eu fiz na abertura, porque são profecias. São profecias para os últimos dias. E nós precisamos muito cuidado, porque essa fome, essa sede, esse derramamento aconteceria nos últimos dias, uma fome gigantesca, uma sede gigantesca, festas em jejuns, assim diz o Senhor, jejuns do 4º mês, bem como do 5º, do 7º, do 10º, serão ocasiões alegres, cheias de júbilo, festas felizes para o povo Senhor de Judá, quer dizer, o povo de Deus. Amem a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos, povos e habitantes de muitas cidades ainda virão. Os habitantes de uma cidade irão a outra e dirão, vamos logo suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos, eu mesmo estou indo. E muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e suplicar o seu favor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Naqueles dias, 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão, nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com seu povo. E Amós, está chegando dias, diga comigo, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome, diga, a toda esta terra, não fome de comida, nem sede de água, diga, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Levante-se e vão agora, pois este não é o lugar de descanso, porque ele está contaminado e arruinado, sem que haja remédio. Aqui não é o nosso descanso. Jejuns como esses são festas para nós, são derramamentos. Hoje eu vou falar muitas coisas. Vamos lá, lê aqui por gentileza. Um coração que ouve. Diga assim, Senhor, me dê um coração que ouve. Quando eu leio o que eu li a você desse derramamento, ao mesmo tempo nos traz uma preocupação. Porque virá pessoas de todos os lados, de todos os cantos, com sede de Deus. Mas pode acontecer que muitos que já estão não têm a mesma sede, não têm a mesma fome. Eu recebo muitas palavras às vezes, pessoas falando de saudade disso ou daquilo, de um tempo passado. E eu sempre falo uma coisa, se você está com saudade de coisas do passado, você não entendeu nada. Nada. Tem nada melhor no passado para nós. O melhor ainda não aconteceu. Como sempre digo, o melhor tempo da nossa vida ainda está por vir. O maior avivamento, o maior derramamento, as maiores experiências com Deus ainda está por vir. Só que eu quero que você preste muita atenção
no que eu vou falar, porque a Bíblia diz que apenas uma coisa é necessária: um coração que ouve. Às vezes eu me preocupo muito quando você olha para esse livro somente como um livro religioso. Ele não te satisfaz dessa forma, ele não muda a sua vida dessa forma. Porque ele não é um livro religioso. Ele é um manual de vida. É a mente de Deus, são os pensamentos de Deus e os propósitos dele. É o começo e o fim de todas as coisas. O começo e o fim está aqui. Então eu não posso olhar para ele simplesmente como um livro religioso, porque Deus, ele fala. Eu vou ler algo já para você, que Jesus usou a expressão na sua tentação no deserto, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que, diga comigo, procede. Ele não usa o termo no passado, procedeu. Ele usa o termo procede. Então essa palavra todos os dias é liberada uma palavra para nós. Todos os dias Deus está nos movendo para coisas novas. Todos os dias Ele está falando, todos os dias. E se nós não estivermos envolvidos no Espírito, nós não ouvimos, não entendemos, não discernimos esse ouvir. Então, confissão é falar como Deus. Diga assim, confissão é falar como Deus. Então, ouvir a palavra e confessá-la é viver o que nos foi prometido. É atrair para a nossa vida poder, que é isso que a palavra faz. Nós atraímos poder para a nossa vida. Daqui a pouco eu vou ler algo que muita gente gosta, mas gosta no sentido, no propósito errado. Eu vou falar um pouco sobre Salomão, que buscou ser bem-sucedido e para isso recorreu a Deus para guiá-lo. Mas quando ele buscou, Salomão tinha entre 17 e 20 anos quando pediu sabedoria, um coração entendido. E fazendo uma observação importante, que ele nunca pediu sabedoria para ganhar dinheiro. Ele pediu sabedoria para ganhar um propósito, para realizar o propósito dele, para governar o povo que Deus o colocou à frente. E aí, a palavra no hebraico, a expressão coração entendido, significa um coração, diga comigo, que ouve, uma pessoa capaz de ouvir a Deus. Isso é um coração entendido, é o significado. Ouvir parece uma coisa simples, né? Ouvir, não é uma coisa simples. Muitos cristãos não ouvem, porque simplesmente escutar com os ouvidos não quer dizer que você está ouvindo. Absolutamente nada. Então, o pedido de Salomão agradou a Deus, que Deus não só deu a ele o que ele pediu, mas deu a ele muito mais, como riqueza, fama, glória, poder e uma sabedoria fora do comum. Se isso agradou, a Bíblia não diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Se agradou a Deus no passado, agrada hoje. Me dê um coração entendido. Me dê um coração, Senhor, que tenha discernimento. Salomão chamou a atenção de Deus. Aquilo agradou a Deus, porque Salomão podia ter outras ambições por conta da sua própria idade. Poxa, um garoto de 17 para 20 anos podia ter outras ambições, mas a ambição de Salomão era ter a capacidade de ouvir a Deus e liderar o povo e levá-lo a prosperar em tudo. Olha que coisa linda. Quando você corre só atrás de dinheiro, você sabe que o dinheiro corre de você, né? Dificilmente você vai ter dinheiro. É assim que funciona. Quando você só corre atrás dele, ele de você. E nós precisamos nos lembrar que
tudo quanto há nos céus e na terra pertence a Deus. Por que as pessoas não têm tempo para buscar Deus? Porque estão correndo atrás de dinheiro. Ouvir a Deus determina tudo. Tem gente que às vezes diz assim, eu não acredito, não entrou ainda. É porque não entrou. E como é que nós vamos fazer para entender isso? E tem mais, isso é uma decisão que a gente toma. Porque senão, muitas coisas que nós vamos ouvir, inclusive testemunho dos outros, a gente vai tentar dar uma explicação para o testemunho de alguém. Quando a gente escuta um testemunho poderoso, a gente vai tentar dar uma explicação para aquilo, sendo que a explicação a própria pessoa está compartilhando que Deus, Jesus mudou a história dela, Jesus mudou a vida dela. A sabedoria de Salomão, ela foi maior do que Adão. E olha, nós sabemos que Adão foi um homem brilhante, inteligente, um homem incrível, que deu nome a todas as coisas. Você sabe que foi Adão que deu nome a todas as coisas que existem, todos os animais, tudo que existe foi Adão que deu nome. O Senhor criou e trouxe a ele para que ele desse o nome. E aí, deu a ele poder, deu a ele autoridade, capacidade, deu a ele a esposa, mas Adão deu mais importância e honra à esposa do que ao Senhor. Esse foi o fracasso dele. Está entendendo ou não? Sim ou não? Se Deus não estiver em primeiro lugar, nós vamos fracassar. Muitas vezes nós vamos desagradar a Deus para agradar alguém. Nós vamos estar mais preocupados em agradar pessoas, seja elas não importam, do que o próprio Deus. Por que Jó passou pelo que passou e recuperou tudo rapidamente? Porque ele mostrou que Deus estava em primeiro lugar na vida dele. Mesmo com as perdas gigantescas, ele continuou amando a Deus. Mesmo com a sua esposa dizendo, amaldiçoe teu Deus e morre, ele falou, como fala uma louca, fala tu. Jamais faria isso, eu recebi o bem, não vou receber o mal. A única maneira de uma pessoa que se perdeu no caminho ser bem sucedida é ouvir a Deus e voltar para o caminho que é Jesus. Jesus não disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Amém? Quando você estuda Provérbios, você vai ouvir muito sobre a sabedoria. Você vai escutar muito sobre a sabedoria. E os conselhos da sabedoria são incríveis. Os conselhos que a sabedoria nos traz, a sabedoria está se referindo a Jesus, que é a palavra. Jesus é a palavra escrita. Nós precisamos perguntar assim, o que eu estou ouvindo? O que você está ouvindo? Eu ouço muita coisa, então. Nós precisamos aprender uma coisa. Deixa eu dizer uma coisa a você, com muito amor eu vou falar uma coisa com você hoje. Preste atenção numa coisa que eu vou te dizer. Quando nós somos plantados em um determinado lugar, nós recebemos comida daquele lugar, daquela casa. E aí, você sabe, vocês são como filhos espirituais. Você, quem é pai, quem é mãe aqui? Levanta a mão, por favor. Maravilhoso. Você não sabe o que tipo de alimento que você quer para os seus filhos? Sim ou não? Você não tem estabelecido dentro de você, mas o pai do meu amiguinho deixa. Não, o pai do seu amiguinho é o pai do seu amiguinho. Mas o tio é o tio. Papai sabe o que é para você. Papai sabe o que quer, qual o futuro que tem para você. E se você ouvir o papai, você vai ter um futuro poderoso. Então, a pessoa que come fora de casa todos os dias, tão logo ela vai ter uma intoxicação alimentar. Porque cada dia ela vai comer uma coisa. Ela está confusa, está passando mal. Porque come coisas demais. E significa que se você ouve de tudo, você se alimenta espiritualmente de tudo que lhe oferecem,
que vai acontecer com você? Você corre o risco de daqui a pouco estar confuso, oprimido, perturbado, ter uma indigestão espiritual, vomitar, porque o que entra em você vai sair. Diga comigo, o que entra, sai. Então, eu preciso ter certeza do que eu estou colocando para dentro. O que entra dentro de nós vai sair. Por isso que quando eu acredito, tem uma palavra que eu bato sem cessar, que o mundo chama de sorte. E nós chamamos de favor. Diga comigo, o mundo chama de sorte e nós conhecemos como favor. Quando você deixa a palavra entrar, o favor de Deus, ele é derramado sobre a tua vida. Quando o favor de Deus é derramado sobre a tua vida, você tem graça, você tem unção, você tem favor, você tem poder para fazer coisas que naturalmente você não teria. É isso que eu bato e vocês não entenderam ainda. Chega um momento que tem tudo para dar errado, mas dá certo. Porque o favor está sobre você. Sabe aquela coisa? Tem tudo para dar errado, tem tudo, mas dá certo. Só que tem uma coisa, presta atenção. Se a Bíblia fala que se nós estamos na condição de morno, Deus nos vomita, é porque Deus se alimenta de nós também. Uma pessoa vomita quando ela ingere alguma coisa que não está boa. Então o Senhor se alimenta de nós. E aí nós precisamos perguntar, que alimento que Ele está? Que está saindo de nós para o Senhor? Qual o alimento que está saindo de nós para o Senhor? Que Ele pode vomitar. Pode estar causando muito mal a Ele. Então, você precisa entender qual é o significado de você estar plantado aqui. Por que Deus te plantou aqui? Olha a palavra plantar. Sabe o que eu costumo falar para uma pessoa? Vou falar uma coisa com muito amor a vocês. Quando uma pessoa não entende o que é estar plantado, você não cria raiz. Se você não cria raiz, você não dá fruto. Ponto. Já viu uma árvore que não tem raiz forte, ela dá fruto? Não dá. E uma árvore que não tem raiz forte, o que acontece com ela? Qualquer vento forte vai derrubá-la. Ela não tem raiz. Então, quando o crente não sabe, o cristão não sabe onde foi plantado, ele não tem segurança daquilo que Deus tem com a vida dele. Ele está sempre em busca de alguma coisa. Sempre em busca de algo mais. E se uma pessoa ainda está em busca de alguma coisa, é porque ainda não encontrou com Deus. Não é o suficiente, ele não conhece a Deus, seu chamado, seu propósito, seu lugar, ele não conhece ainda. E eu estou falando isso, eu quero que você processe isso, porque isso fará toda a diferença na sua vida. Lembre-se que quando nós não sabemos para onde nós estamos indo, qualquer lugar serve. Inclusive não adianta a gente reclamar, eu não sei o que eu quero, para onde eu estou indo, o que eu quero com Deus, o que eu quero de Deus. A distração, ela é um estado de atenção que está dividido em várias ações, várias situações. Então o que o diabo faz? Ele sempre vai trabalhar para tentar manter você distraído, você não tem foco. O que é distração? Falta de foco. Diga comigo, distração. Falta de foco. A gente não aprende que o que você põe foco expande? Se você não tem foco, não cresce. Nada vai expandir. Você está sempre distraído com alguma coisa. Os nossos antepassados não tinham tecnologia, não tinha de ponta como hoje. Nós temos aí, você tem o celular, você tem iPad, você tem computador, você tem tecnologia nas suas mãos, e nós podemos usá-la em nosso favor da nossa vida espiritual. A palavra de Deus pode ser ouvida em qualquer canto do planeta. Presta atenção, de vez em quando nós estamos fazendo a live, você vê, direto, ou eu estou aqui na transmissão, ou eu estou na live agora, talvez na transmissão da Bispa, tem gente de tudo quanto é canto do mundo. Semana passada tinha gente comigo da Espanha, tinha gente comigo, pode olhar nos comentários lá,
tinha gente de Portugal, tinha gente do Japão. Então, as pessoas têm oportunidade. Hoje você pode usar a tecnologia em teu favor, não ser como Marta, distraída com muitas coisas. Maria, olha o que Maria fez, ela decidiu ouvir a palavra. Marta estava distraída, Maria estava ouvindo a palavra sentada aos pés de Jesus. É o que faz a diferença, é o que traz graça, favor, é o que traz preparação, que nos coloca no caminho do propósito, daquilo que Deus tem conosco. A maior postura diante de Deus, diga comigo, é ouvi-lo. Se você não para ouvi-lo, Ele não pode colocar no propósito que Ele tem para você. Você conversa com uma pessoa que não para te ouvir? Sim ou não? Você começa a falar com uma pessoa, a pessoa não está te ouvindo. O que você vai? Você vai seguir? Tem jeito. Fala, pô, estou tentando falar com você, estou tentando, você não para me ouvir. Então, olha o quanto é importante. E por que o diabo trabalha para impedir você de ouvir a palavra? Porque uma árvore, é muito mais difícil você arrancar uma árvore com a raiz. É muito mais fácil tirar o broto dela. É muito mais fácil tirar o broto, então ela não vai dar fruto. Você entendeu? Outros que estão começando, por que ele não pode tornar uma árvore com raiz profunda? Por que enquanto ele não tem raiz, enquanto ele é brotinho, eu tiro ele fácil. É fácil de ser arrancado. A gente chega ali fora, pega uma plantinha nova, você faz assim, com 2 dedos, dá um tranquinho assim e sai até com a raiz, né? É ou não é? Mas vai lá abraçar aquela árvore que tem ali, ó, do lado, no estacionamento, dá um acocho nela e tenta tirá-la de lá. Dou a sugestão que pode ir uns 10, vocês não vão nem balançá-la. Por quê? É uma árvore com raízes profundas. Então, nós precisamos entender isso, a profundidade. Salomão, quando ele saiu de Gibeão, que é onde ele subiu para oferecer os sacrifícios, e Deus se revelou a ele naquele dia, e deu oportunidade a ele naquele dia de adoração a Deus, ele saiu de lá e correu direto para Jerusalém, onde estava a arca e a casa do Senhor. Foi a primeira coisa que ele fez. Olha que coisa linda. Ele estava no alto do monte adorando a Deus, sacrificando a Deus, e quando ele saiu de lá, Deus deu a ele esse sonho e essa revelação. Salomão, Deus aparece a ele, pede o que você quiser e eu te darei. E aí ele fez esse pedido, daqui a pouco eu leio com você. Quando ele saiu de lá, ele correu para a casa do Senhor, para adorar o Senhor. Então, isso significa que estar na casa do Senhor, ouvindo a sua palavra, é dar manutenção no dia a dia. É dar manutenção à sua fé. E eu preciso que você entenda isso. Estar com o Senhor nos primeiros minutos da manhã, ler os devocionais, capítulo da Bíblia, assistir os programas, falar com o Espírito Santo, ouvir os cultos no trânsito, presta atenção no que eu estou te falando, ouvir os cultos no trânsito, receber direções para o dia, tudo isso é manutenção da sua fé. Imagina, você está o tempo todo o Espírito Santo falando com você, o tempo todo o Espírito Santo e alimentando a sua fé, porque quem quer uma vida de milagres precisa de fé, senão você não vive uma vida de milagres. Então, quanto mais nós ouvimos a palavra, a nossa fé é desenvolvida. Quanto mais você ouve, o Senhor nos quer, Ele quer intimidade com os seus filhos, Ele nos chama por um relacionamento. Quem está entendendo, por favor? Precisa entender isso. A fé nos dá asas para voarmos, e voar muito alto. A nossa fé jamais crescerá se nós não ouvirmos a palavra continuamente. Escuta os testemunhos, pessoas que param. Por que de vez em quando, você já prestou atenção como é que vocês chegam à igreja? No momento de desespero. Porque Deus parou vocês para ouvir a palavra. Por quê? É a única forma de mudar a sua vida. Geralmente,
geralmente, não generalizando, mas as pessoas chegam à igreja em desespero. Parou tudo. Porque Deus está te parando para você ouvir aquilo que importa. Aquilo que não somente vai transformar a sua vida aqui, mas aquilo que vai te levar à eternidade, a uma vida poderosa. Algumas pessoas dizem que não tem fé, mas todo mundo recebeu uma medida de fé. Todos nós. E olhar para Jesus é o maior passo de fé. Vamos lá. Jesus respondeu, está escrito, diga comigo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Diga comigo mais uma vez, de toda a palavra que procede. Grave isso. Então, o que acontece com as pessoas? Algumas pessoas têm corrido somente atrás de pão. Só estão correndo atrás de pão, de coisas para o corpo físico que perecem. Sendo que o corpo físico é a parte menor. É a parte menor. O principal é o espírito, porque nós somos um espírito, temos uma alma, que é o centro das nossas emoções, o intelecto, que mora num corpo físico. Então, o corpo físico, a alma, ela é mais importante você alimentar a sua alma do que o corpo físico. Já prestou atenção quando uma pessoa, a alma dela está enferma? Ela não quer nem comer. É verdade ou não é? Ela não tem fome, ela não tem sede, ela não tem sonhos, ela não tem projeto. Por quê? Por que o mundo perde o sentido? Por que os bens perdem o sentido? Porque a alma está enferma. Então, e por que uma alma bem alimentada, a pessoa se torna uma pessoa poderosa? Porque quando a palavra, ela entra de forma profunda e revelada, a vida dessa pessoa se transforma. Porque é de dentro para fora. É a alma bem nutrida, é a alma alimentada, é a alma fortalecida. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai, Davi. Diga comigo essa palavra. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Olha aqui. Eu não passo de um jovem, se mudar a tradução, diz assim, eu sou como um menino. Eu não sei o que fazer. Teu servo está aqui no meio do povo que escolheste. Um povo tão grande que nem pode se contar. Isso é Salomão, tá? Diga comigo, dá pois ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Vou repetir, dá ao teu servo um coração cheio de discernimento. Se eu mudar a tradução, um coração que ouve, um coração entendido para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? A teu servo, pois, dá um coração entendido, na Almeida, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? O pedido de Salomão, o pedido que Salomão fez, diga comigo, agradou o Senhor. Por isso Deus lhe disse, já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento, para ministrar a justiça. Farei o que você pediu. Quer dizer, o que você pediu, você vai receber. E darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você.
Eis que fiz segundo as tuas palavras, e eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti igual se não levantará. Não se levantará. Também darei o que você não pediu. Diga comigo, também darei o que você não pediu. Diga, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Riqueza e fama e a sabedoria. E se andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e os meus mandamentos, como seu pai Davi, diga comigo, tão importante quanto tudo ele recebeu, diga comigo, eu prolongarei a sua vida. Quer dizer, a bênção completa. Porque não adianta receber tudo isso e daqui a pouco partir. Não é verdade? Não adianta, como muita gente, chega lá e nem vive para desfrutar. Não desfruta. Então, um coração que ouve a Deus determina a nossa vida. O que dirige a nossa vida determinará o nosso destino. Por isso que se Deus não dirigir, nosso destino já está sendo traçado. Quando você só corre atrás de coisas, infelizmente, como é que vai ser o final? Você não vai levar nada daqui. Qual vai ser a sua recompensa? Essa oração de Davi é uma das orações mais lindas que tem, que é o outro que o coração, o homem segundo o coração de Deus. Mas leia comigo aqui, ó. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Diga comigo, e renova dentro de mim um espírito, o que está ali? Um espírito? Então, essa oração deveria ser feita de forma contínua, constante, consistente. Por quê? É justamente, que momento que Davi está fazendo essa oração? No momento que ele atraiu desgraça para a vida dele. Então ele está se humilhando diante de Deus e está dizendo, cria em mim, Senhor, um coração puro e me dê um espírito estável. Não me expulse da tua presença, diga comigo, não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito, diga comigo, pronto a obedecer. Preste atenção numa coisa. Você não vê Davi, Davi tinha errado aqui. Você não vê Davi chorando, se humilhando, pedindo a Deus, não retire de mim o trono, não retire de mim o teu reino. Não, não retires de mim o teu espírito. Diga essa palavra comigo, não retires de mim o teu espírito. Isso é tão forte. Ele pediu a Deus que não fosse expulso da presença do Senhor. Ele desejou ter um espírito pronto para obedecê-lo. Ele não pediu material. Pelo contrário, ele se voltou para Deus. Para quem ama só o material, isso é inconcebível. Não vai entender isso. E aí, apesar de ter tropeçado espiritualmente, Davi tinha visão. Ele tinha visão, ele sabia que a única forma dele prevalecer era buscando a ajuda de Deus, porque espiritualmente, se o espiritual vai bem, todo o resto irá bem. Não tinha como permanecer o resto. Qual foi a diferença de Saul e Davi? Coração. Tem uma coisa que me chama muita atenção, tá? Nós já pregamos sobre isso. Você sabe quem ungiu Saul? Hã? Quem ungiu Davi? Saul foi ungido para ser? Davi foi ungido para ser? Por quem? Pelo mesmo profeta, mesma unção, mas espírito diferente. Tem gente que fala assim, se eu tivesse a oportunidade, mentira.
Os dois foram ungidos pelo mesmo profeta. Foi o mesmo profeta, foi a mesma unção, foi ungido para a mesma posição, foi ungido como o rei. Os dois, só que um fracassou, o outro nunca fracassou. Um amou Deus, o outro amou o trono. Mesmas oportunidades, mesma unção, mesmo profeta. Diga comigo, mesmas oportunidades, mesma unção, ungido pela mesma pessoa, resultado diferente. Traz para você, é o que acontece na igreja. Mesmo profeta, mesma unção, mesmo Espírito, resultado diferente. Porque onde está o problema disso? Coração. Justamente em coração. E é isso que nós precisamos. Presta atenção no que eu li no início dessa reunião. Esse derramamento do Espírito já está acontecendo. O avivamento já está acontecendo. E se você não estiver em íntima comunhão com Deus, você não vai ver. Você só vem participar de um culto e volta. E você não vai entender nada. Ele já está acontecendo. Quanto mais os nossos motivos forem purificados, mais sucesso teremos na vida. Motivos, diga comigo, motivação. O que conta para Deus não é o que você faz, é a intenção e a motivação por trás do que você faz. A próxima bênção que o Senhor nos dará é sempre melhor do que a última. Diga comigo, a próxima bênção que o Senhor nos dá é sempre melhor do que a última que Ele nos deu. Diga comigo, a nossa jornada é de glória em glória. Diga sempre uma glória maior. Diga, é progressiva. Então não fique preso. A próxima bênção é sempre maior do que a anterior. Você entendeu? A próxima bênção é sempre maior. Como, pois, invocarão aquele quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Olha que coisa linda. À medida que a palavra é pregada, nós vamos recebendo a mensagem, nossa fé vai se desenvolvendo, vivemos os milagres, principalmente o milagre da transformação da nossa vida interna e do nosso coração. É assim. De sorte que a fé, diga comigo, é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, vamos lá. Quanto mais ouvimos, mais entendemos o que o Senhor quer de nós. Mais crescemos, mais revelações profundas temos, mais fome por Ele também. Quanto mais eu ouço, maior a minha fé. Quanto mais eu ouço, a fé vem do ouvir e do ouvir a palavra, a fé vem do ouvir, e conforme a palavra vai entrando, ela é uma fonte de vida, vai gerando fé para nós vivermos os milagres que necessitamos, que sonhamos, que projetamos. Entendeu? É como nós viveremos os milagres. Ouvindo, quanto mais eu ouço, quanto mais eu ouço, quanto mais eu ouço. Pois a palavra de Deus, diga comigo, é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Diga, ela penetra até o ponto de dividir, diga, alma e espírito, juntas e medulas. Agora vamos lá em voz alta, vai. E julga os pensamentos e as intenções do coração. Não importa o assunto que está sendo pregado, a palavra é viva e eficaz, ela sempre vai falar com você de uma forma ou de outra. Quando você lê a palavra, você acha que você está lendo, a palavra está te lendo. Sabia disso? Isso significa que independente do problema, seja enfermidade, questão familiar,
financeira, a palavra alimentará e nós teremos revelações, direções de Deus para cada necessidade. Por isso que eu preciso investir nisso. Ouvir a palavra. A palavra é tão viva quanto eu e você. Olha para quem está do seu lado e fala assim: a palavra é tão viva quanto eu e você. Ela é tão viva quanto eu e você, e quanto mais o mundo espiritual também é mais real do que o mundo físico. Ele é mais real. A boca do próprio Deus fala conosco, são os pensamentos dele para nós. E você precisa entender. Por que você precisa entender? É como nós falamos na sexta-feira. A nossa maior luta é uma luta interna. Eu dou a cara a tapa para você se algum problema que você esteja passando não está em Gálatas 5. Dou. Fique em paz. Pode vir tirar satisfação comigo. Abra lá Gálatas 5. Se alguma coisa não está bem, veja se Gálatas não está. A não ser que você esteja passando por um teste muito, você com Deus, que Deus está te levando para... Vai lá, olha lá, Gálatas 5:19. Leia lá. Veja. Se não está... E aí, qual é a questão? A palavra não está governando. Ela tem que governar. Se a palavra governa, a carne não governa. Quando a palavra governa, a carne não governa. Por meio dela nós conseguimos discernir o que é emoção, sentimento e razão. Através da palavra. Nós conseguimos perceber a diferença entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Por isso que eu preciso ler. Peraí, aí é que está o ponto, a nossa diferença. Nós conseguimos julgar se os nossos pensamentos, intenções e motivações estão certos ou não. Se provém do Espírito ou não, através da palavra. E que ponto? Quando nós explodimos em bênçãos. Justamente quando, esse pensamento, esse sentimento não está de acordo com a palavra. Como é que você sabe? Porque a palavra me mostra, a palavra me revela. Então, a minha carne, as minhas emoções, os meus pensamentos, os meus sentimentos não vão me governar. Eu governo os meus pensamentos, eu governo os meus sentimentos. Porque a palavra, ela penetra e divisa a alma do espírito, entre juntas e medulas. Então ela discerne emoção de razão. Por isso que a pessoa dirigida pelo Espírito não tem emoção. A emoção é dominada. É subjugada. Talvez tem gente aqui, eu vou te falar uma coisa, preste atenção no que eu vou falar para você. Tem gente falando assim, isso que o bispo está falando é um absurdo, por causa da tua fonte de alimento. Sabe por que isso aqui é estranho para você? Porque é muito pouca comida para você. Quando a gente se alimenta de muitas fontes externas, e escuta muita baboseira, muito lixo, isso aqui fica estranho. Fica confuso. Nossa, mas que conversa estranha é essa? Mas, por isso que o bom é que você está, se você não está com a Bíblia nas mãos, está sendo projetado. Leia aqui comigo, por favor. Aquele que tem ouvidos para ouvir, o que está escrito? Ouça. Você tem ouvido para ouvir, ouça. A palavra está sendo pregada. A palavra está sendo pregada. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O que está escrito ali? A quem? Diga comigo: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Como seremos vencedores? Tendo um coração que ouve, um coração entendido. É assim. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, diga comigo, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Diga comigo, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço?
Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, diga comigo: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, lê comigo. Apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus não queria que Marta estivesse correndo para lá e para cá. Aquele que multiplicou os pães e peixes não estava ali em busca de comida. Entendeu ou não? Ela estava lá nos afazeres, correndo para lá e para cá. Pô, Jesus multiplicou pães e peixes, você acha que ele estava ali atrás de comida? Ele estava ali com um propósito. Jesus não quer que você fique correndo para lá e para cá, ainda que seja... Você sabe que essa coisa... Nós falamos uma coisa... Às vezes... Pessoas como nós, preste atenção numa coisa que eu vou falar para você. Pessoas como nós precisamos, assim, vigiar dobrado. Preste atenção para você entender o que eu vou te falar, tá? Pessoas como eu, pessoas como a bispa, pessoas como pastores, precisa vigiar dobrado. Por quê? Nós podemos estar tão atarefados correndo para fazer as coisas, e coisas teoricamente para Jesus, que nós podemos não ter tempo com Jesus. Você entendeu? Nós podemos, atende um, atende o outro, socorre o outro, separa o momento de meditação, para realizar uma reunião, uma pregação, um trabalho aqui, um morador de rua, evangelização, um trabalho de encontro de jovem, trabalho de coisa, que nós corremos o risco de não sentar aos pés de Jesus simplesmente para cultivar aquele relacionamento, aquela intimidade com Ele. Aí você pode olhar e dizendo assim, não, mas o que vocês estão fazendo é bom. Ok. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que adianta fazer tantas coisas e não ter intimidade, comunhão? Não é verdade? Quer um exemplo? Às vezes você pode trabalhar, vamos lá, um pai de família, pode ter tanto tempo correndo, trabalhando, porque precisa, você vai dizer assim, eu preciso sustentar a minha família, preciso dar o melhor para a minha família, mas às vezes você não tem tempo para a sua própria família. Você não tem comunhão com a própria família. Está certo? Não. Porque não é a coisa mais importante. Nós precisamos entender que se Jesus não for a nossa prioridade, nós podemos perder a nossa vida, o nosso tempo, o nosso destino. Se Ele não for a prioridade. Parar. Somente eu e Ele. Parar para ouvi-lo. Preciso parar para ouvi-lo. Eu admiro as pessoas, de vez em quando, tanto as minhas postagens como as postagens da bispa, eu vejo pessoas falando lá. Eu assisti presencial, mas estou ouvindo novamente. Eu assisti esse culto presencial, mas estou ouvindo de novo. Estou ouvindo pela segunda vez, estou ouvindo pela terceira vez. Parabéns. Isso é zelo pela tua vida espiritual. Tem uns que diriam assim, eu participei desse culto, já sei qual é a palavra. Sabe nada, se soubesse, estava colocando em prática. Tem gente que diz assim, não, eu faço questão. Eu quero ouvir de novo, eu quero ouvir de novo. Outro dia uma pessoa falou que escutou um culto meu que fez sentido para ele, ele falou assim, já ouvi 7 vezes. Porque fez sentido para mim. Essa pessoa quer romper. Essa pessoa quer vencer. Ela quer destravar a vida dela nessa área. Como muitas pessoas são tão zelosas, outro dia eu ouvi alguém dizer num testemunho que foi para o exterior, baixou 100 cultos para ouvir. Porque eu estou indo para fora, eu quero ouvir, eu quero me alimentar, eu não vou me distrair. Ter
Ter um coração que ouve, diga comigo, é ter intimidade com Deus. É ter tempos a sós com o Espírito Santo. É o que agrada ao Senhor. É o que faz sentido, é a importância que damos ao Senhor, a Deus, é o que o agrada. Vem cá. Olha aqui para mim. Você está num culto, parabéns. Ok. Mas qual a intenção e a motivação que te trouxe aqui hoje? E você está 100% presente aqui? A palavra está entrando? Ou você está cumprindo com um protocolo, como você ia na missa e agora você está vindo a um culto? Você quer entender de verdade ou você não vê a hora desse culto terminar para você ir embora para sua casa comer? São motivações. São as motivações. E aí, se você não tiver com foco presente, se você não tiver um coração que ouve, você não está ouvindo nada. Você não está ouvindo, você não está discernindo. Mais do que pão e dinheiro, nós precisamos de Deus. Diga comigo, mais do que pão e dinheiro. Eu preciso de Deus. Por que você precisa de Deus? Porque Jesus disse, eu sou, diga comigo, eu sou o pão da vida. Se você tem ele, você tem pão. Ele diz, minha é a prata e é o ouro. Se você tem ele, você tem prata, você tem ouro. Ah, eu não sei que caminho seguir. Se você tem ele, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você tem ele, você não vai ter sede. Marta estava ocupada com muito serviço, assim como muitos cristãos estão ocupados com muitas coisas e arrumam desculpa para não estarem com ele. Ora são os clientes, ora é muito trabalho, ora é a família, ora são os parentes, ora isso, ora aquilo, e a Bíblia diz, não sou eu não, fica magoado comigo não, a Bíblia diz que é tudo desculpa. Ele diz. Só que tem uma coisa que a gente precisa tratar com muita seriedade. Na parábola das bodas, na parábola da ceia, todos os convidados especiais eram convidados especiais e todos deram desculpa. Eles deixaram de ser especiais. Chegou o momento que o Senhor disse, nenhum deles vai entrar mais. Vai buscar quem precisa. Busca os mancos, os coxos, os aleijados e faça entrar na minha casa. Olha como é sério isso. Às vezes nós somos convidados tão especiais e nós tratamos, Deus tem um banquete para nós e nós tratamos como algo menor. Ele tem um projeto para nós, Ele nos chama para fazer parte do maior projeto da terra. Sabe que o cristianismo é o maior projeto da terra? Diga essa palavra comigo, o cristianismo é o maior projeto da terra. Ele nos chama para fazer parte desse que é o maior projeto da terra e nós desprezamos. Ele vai colocar outro. Por quê? A obra não para. Por que o cristianismo é o maior projeto? É um projeto de salvação. É o projeto de eternidade. Para a sua vida fluir, a bênção de Deus tem que estar sobre ela. Senão ela não flui. E quando eu falo, é a tua vida de um modo geral. Vida plena. Para isso, Cristo precisa ser o centro. Se o Senhor não for o centro de tudo, da família, do casamento, das finanças, do ministério. Eu falo do ministério porque nós podemos nos envolver até com a obra e deixar o Senhor de lado. Como eu citei o exemplo aqui. Ele tem que ser a prioridade.
Nós podemos nos envolver com os afazeres, que significa você não depender de Deus. Nós estamos envolvidos, mas eu preciso estar envolvido com Ele, porque Ele que dá força. Senão daqui a pouco eu estou caminhando na força do braço, e na força do braço eu vou fazer uma pergunta para você: até quando você vai suportar? Na força do braço cansa, que você tem que botar muita força para dar conta. Diga com a palavra fluidez. Se você for na força do braço, você vai cansar, porque não vai haver fluidez. E a hora que a tua força cansar, tudo vai parar. Não por força, diga comigo, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, Zacarias. Se não for o Senhor o construtor da casa, diga comigo, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo, diga essa palavra comigo, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Diga comigo, o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele... O que acontece? Tem muita gente casando na areia, abrindo negócio na areia, seguindo a vida na areia, ou seja, não tem alicerce, não tem fundamento na rocha que é Cristo. Logo vai desabar. Por quê? Sonhos, construções, projetos que não são construídos e erguidos em Deus, na fé, na dependência de Deus, desmoronam. A Bíblia é clara sobre isso. Uma hora um vento mais forte, como está lá em Mateus 7:24, vai levar tudo. Algo vai acontecer, se não tiver fundamento forte para sustentar, leva tudo. É o que acontece com muita gente. Às vezes, tem pessoas que nunca têm tempo para Deus. Nunca tem tempo, acha que tem justificativa para isso. Minha vida é muito corrida. Não, você está enganado. E de verdade, bendita a hora que Deus nos para. Não sou eu que falo, é a palavra que diz: Senhor, não aceite justificativas, é para o nosso bem, para a nossa salvação. Chega um momento que Ele para o nosso bem, senão nós vamos perder a coisa mais importante da nossa vida, nossa salvação. Qual é a coisa mais importante da sua vida? Qual é? Então, porque a sua salvação, envelhecer todo mundo já está envelhecendo. E nós precisamos ter certeza para onde nós estamos indo quando nós deixarmos esse corpo. Se nós não estivermos em conformidade, alinhados com a palavra, nós não teremos progressos, avanços. A Bíblia diz que Deus em primeiro lugar e o resto Ele acrescenta. Então, além de não ter avanço aqui, nós estamos correndo o risco de perder a coisa mais importante da nossa vida, que é a nossa salvação. Tem muitos cristãos que têm um estilo de vida como ímpio, vivem estressado, correndo para resolver os problemas momentâneos e urgentes. Somente correndo para resolver os problemas momentâneos e urgentes. Só problema momentâneo e urgente. Por quê? Justamente por essa falta de comunhão e essa fluidez sobre a vida. A palavra de Deus é a única coisa capaz de transformar você numa pessoa melhor. Um pai, uma mãe, um filho, um irmão, uma esposa, um marido, um patrão, um empregado melhor. É a única que pode fazer isso, é ser um cristão e se tornar uma pessoa melhor a cada dia, ou seja, parecido com Jesus. A palavra de Deus é a única coisa que pode fazer isso conosco. Vamos ser sinceros, gente? Você acha que você mudou depois que você está na igreja? Quanto você mudou? Como você reage a cada situação? Você tem sede? Você tem fome? Sua mulher, seu marido vê que você mudou?
Seus filhos veem que você mudou? E o principal, você quando olha para você, sem aquele olhar com lente cor-de-rosa, dizendo assim, ah, não, eu melhorei, eu estou... Não, sem esse olhar, de verdade. Você sente uma mudança na sua vida? Que você não é a mesma pessoa? Isso faz parte do testemunho. Às vezes as pessoas só de olhar, diz, puxa vida, que mudança, essa pessoa não é a mesma pessoa. O espírito dela mudou, o autocontrole dela mudou, a fé dela mudou, as palavras dela mudou, os valores dela mudou. Ouvir a Deus traz paz, alegria, saúde emocional, mental, faz com que você tenha qualidade de vida. Então, você precisa fazer esse exame. Você já prestou atenção que quando eu vou servir a Santa Ceia, eu leio um texto que diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo? Já prestou atenção? Já prestou atenção que eu nunca digo aqui para vocês, ó, você pode participar da ceia, você não pode? Porque examine-se, pois, o homem a si mesmo. É você que tem que fazer o exame. É você. Ninguém tem que fazer esse exame por você. E tem que estar aberto. De vez em quando precisa parar, olhar e falar assim, eu cresci, eu melhorei. Perguntar para quem você confia. Você vê mudança em mim? Maria escolheu a boa parte, ou seja, ouvir a Deus. E isso é uma questão de decisão, é escolha. Nós podemos escolher o lado que nós vamos ficar, podemos confiar em Deus, podemos escolher a vida que vamos viver. Nós podemos escolher isso. Deus era a prioridade das pessoas bem-sucedidas que nós encontramos na Bíblia. Acabei de citar para você Salomão, Davi, o coração, né? Salomão pedindo um coração que ouve. Davi, a mesma coisa, tanto que é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Um homem que buscava direção, orientação, tinha um relacionamento de intimidade com Deus. Você sabe, eu vou falar uma coisa aqui agora como ensinamento, tá? Preste atenção no que eu vou falar para você. As pessoas hoje, que mais têm sido pessoas crescidas, sendo bem-sucedidas dentro do Ministério Mudança de Vida, são aquelas pessoas que priorizam a Deus com o seu tempo, com a sua vida, com as suas finanças, com seus dias, com as suas ofertas generosas, sacrificiais, seus votos, que estão envolvidos com alguma coisa na obra, são assíduas no culto. Se você olhar, são aquelas pessoas que têm cautela, zelo de agendar seus lazeres fora de propósitos de fé. Fora de propósito de fé. Porque tem um compromisso, tem um propósito. Então, além disso, perde a bênção para marcar uma viagem, para sair de férias, porque sabe que precisa da bênção, pede oração, pede unção. E essas pessoas, muitos têm a vida que todo mundo sonha, né? A casa sendo construída diariamente na rocha, que é Jesus. Elas não têm vergonha do Evangelho. Cada momento é oportunidade para ouvirmos a palavra de Deus. Quem estava aqui segunda-feira? Quem estava? Nós ouvimos um testemunho aqui que não foi nem a metade do que é. Aí você para pensar. Eu sempre falo sobre isso. Sabe por que aquele casal, eu dei o testemunho deles outro dia para vocês. Talvez muitos não viram o testemunho de segunda-feira. Eu compartilhei brevemente o testemunho desse pessoal, que foi um testemunho de chegar à igreja muito destruídos, com a vida muito destruída, e eles relatam que ele dirigia caminhão, não tinha carta, documento do caminhão vencido, e ela ia com ele no caminhão, e um dia eles foram fazer entrega num dos maiores empreendimentos da cidade deles, que é Guarulhos, e eles foram fazer entrega e ela
olhou e ela liberou uma palavra. E ela disse, um dia nós vamos morar aqui. Um dia eu vou ter um apartamento aqui. E começaram a jornada de fé deles, começaram a entrega. Ele foi uma pessoa que teve problema com vício no passado. E ele aprendeu, se você conversar com ele, muitos de vocês conversaram com ele aqui, que eu sei. Se você conversar com eles, inclusive teve gente que perguntou qual que é o segredo para ele. Qual que é o segredo do crescimento explosivo? E ele disse, o segredo é que eu entendi o propósito da minha prosperidade. Eu entendi que Deus me prosperou para o reino. E eu sou um canal de instrumento do reino. Tanto que ele compartilhou do testemunho que ele deu na pandemia, quando as igrejas fecharam. Imediatamente o Espírito Santo falou com ele, com a esposa. E eles foram movidos a assumir o aluguel de São Paulo com o IPTU, com os impostos, e eles assumiram num passo, olha que decisão doida, um momento de instabilidade econômica, porque assim como a igreja fechou, a empresa dele também estava fechada. Não é verdade? Todo mundo sentiu, e ele assumiu e deu aquele passo de fé, fez o depósito, pagando o aluguel da igreja com as portas fechadas, porque ele queria abençoar a obra. O Espírito Santo falou e eles fizeram. Ele falou, no final daquele ano eu tinha mais de 1 milhão na conta. No final daquele ano. Chegaram a comprar 6 imóveis. O apartamento que ela liberou essa palavra é o apartamento que é deles hoje. Nós falamos sobre os provedores, sobre coluna. Eles assumiram a despesa do mês inteiro de São Paulo. Depois eles pagaram de 3 igrejas em São Paulo o aluguel. Depois, no segundo passo de fé deles. Mês de janeiro, a despesa inteirinha. Quando eu falo de despesa, não é aluguel. A despesa inteira. Inteira. De tudo. Da igreja, TV, rádio, jornal, tudo que envolve a despesa inteira. E aí ele estava contando para mim o seguinte, ele falou assim, olha como são as coisas. Quando eu encerrei, terminamos, sanamos todos os compromissos, que eu fechei o mês, fiz o balanço, o que eu investi é o que estava no meu caixa. Ele falou, o que aconteceu? Deus proveu para a obra. Quando eu fiz o cálculo, inexplicavelmente, bispo, o que eu fiz estava. Aí, você olha assim, por que eles estavam aqui? Porque eles quiseram vir para o trabalho dos jovens. Eles quiseram estar no trabalho participando do avivamento. E depois ficaram para os cultos. Perguntaram para eles, qual que é o segredo? Obra em primeiro lugar. Eles vieram participar de um trabalho, sabe qual foi a primeira coisa que eles perguntaram? Quanto custou o evento? Quanto falta para pagar? Porque nós queremos ofertar. Prestou atenção? Eles entenderam. E aí, esse caminhão, ele falou aqui segunda-feira, quem estava aqui, ele falou que esse caminhão, o que ele fez com o caminhão? Ofertou para a obra. Caminhão, carro, saveiro, outros veículos, ofertou. Aí você não se explica, né? O cara que era caminhoneiro tem uma transportadora hoje. O cara que não tinha, o documento atrasado, tudo enrolado, uma vida destruída. Hoje tem uma transportadora, tem restaurante, tem vários imóveis. O que é isso? É isso aqui. Quando na entrega do jejum, a bicha está falando dos provedores, ele e a mulher estavam chorando, e um olhou para o outro e falou assim, sabe que somos nós, né? Eu sei. E aí pensa, estou falando para vocês, como pode? Ele estava compartilhando isso, nós assumimos na fé.
quando nós fizemos o fechamento do mês, exatamente estava de volta no nosso caixa aquilo que nós ofertamos. Mais uma vez Deus falando, era para o reino, Deus proveu. Na época da pandemia, você ouve isso, parece uma loucura. Parece uma loucura. Você vê uma pessoa que era viciada, você vê uma pessoa, casamento destruído, você vê uma pessoa que não tinha nada e de repente, de muito poucos anos para cá, explodiu. Vida espiritual. Quem esteve no trabalho dos jovens, viram eles lá, o dia inteiro. Porque eles queriam essa unção. Assim como outros empresários aqui estavam lá. Muitos ajudando, colaborando, apoiando. Porque é o que eu falei, cada oportunidade é uma oportunidade para receber, cada oportunidade é uma oportunidade para ser abençoado. É isso, Deus está o tempo todo trabalhando, Deus está o tempo... Ainda alguém disse assim para mim, olha que coisa linda, falou assim para mim, olha que coisa incrível, como está hoje o Brasil, como está a cidade, esse inferno de carnaval, quantas vidas sendo destruídas, quantas famílias, quantas crianças vão nascer fruto desse ambiente, quantos casamentos serão destruídos fruto desse ambiente. Tinha um grupo num lugar isolado, adorando, louvando, glorificando a Deus, recebendo unção, recebendo graça. Aí, por que eu estou citando esse exemplo? Porque essas pessoas, às vezes a gente diz assim, é longe, é cansativo. As pessoas viajaram 440 quilômetros para estar. Quantos que... Eu tenho dinheiro para tudo, mas eu não tenho para ir na igreja. Eu tenho dinheiro para tudo, mas eu não tenho para as coisas de Deus. Eu tenho tempo, não tem distância. Se eu quero comer uma comida diferente, eu viajo 100, 200, 300, como gente já viajou 400, que é para ir comer um cardápio diferente. Mas muitas vezes a gente não tem a mesma fome, o mesmo apetite espiritual. E esses pontos que fazem a diferença. Se o Senhor diz que nos últimos dias Ele haveria fome e sede. Estão chegando dias, declara o Senhor, em que enviarei fome à terra, a toda esta terra. Não fome de comida, nem sede de água. Diga comigo, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Quanto de fome tem? Seja sincero, quanto de fome você tem? Porque a palavra é que tem o poder de mudar. Ela vai transformando todas as áreas da nossa vida. Todas. A nossa jornada, a nossa caminhada com Jesus precisa ser progressiva. Diga comigo, progressiva. E para ser progressiva, a prioridade tem que ser dar o crédito absoluto à sua palavra. Ela precisa governar. Comece usando o que você tem para construir sua vida em Deus. Olha que coisa interessante. Quando eles chegaram aqui, sabe o que eles falaram para mim? Eles falaram assim, nós viemos no caminho dando risadas. Eu falei, dando risada do quê? Porque nós viemos no caminho ouvindo o culto do Senhor. Eu estava na transmissão de manhã, ele estava alimentando. Percebe o que eu quero dizer a você ou não? Não perde uma oportunidade. Eu estava aqui na transmissão, fazendo o culto na segunda-feira de manhã. Quem estava aqui comigo na segunda-feira de manhã? Então vocês lembram, nós demos umas risadas, eu brinquei sobre... E eles estavam no caminho, alimentando, quer dizer, fome, sede, eu não vou me distrair, eu não vou me dispersar. Eu preciso disso. Foi assim que eu venci. Porque não é simplesmente o que nos fez
avançar, crescer. Eu não posso parar. Então, o Vitor está falando que na segunda-feira, quando eles chegaram, por conta de um outro lugar que eles tinham que passar, eles chegaram atrasados. Mas como eles estão no propósito, eles falaram, não importa que nós vamos chegar atrasados, nós vamos para o culto. E chegaram aqui, chegaram com a palavra no meio, no meio da palavra, porque nós não podemos quebrar o propósito. Veja como é sério. Veja como é sério. Às vezes a gente olha e fala assim, tem gente que faz assim, tem gente que vai dizer assim, acho que não é bem assim. E é bem assim que a vida da pessoa está explodindo. É fazendo bem assim que a vida das pessoas estão explodindo. Então, reflita sobre isso. Medite sobre isso. Lê aqui comigo. Um coração que... Nós precisamos desse coração. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. O mundo, diga comigo, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Diga essa palavra, loucura da pregação. Loucura da pregação. Loucura, isso tudo é muito louco. Mas, está aí. O verbo salvar tem um sentido amplo, curar, libertar, prosperar. É isso que significa. Para o mundo, passar um domingo em jejum, fazer um propósito de fé é loucura. É ou não é? É ou não é? Sim ou não? Mas é essa loucura da pregação que o Senhor tem usado para abençoar a vida de muitos cristãos. A fé é a loucura do vencedor. Diga assim, a fé é a loucura do vencedor. É só você olhar, preste atenção. Eu não vou citar, não vou, mas eu tenho admiração por muita gente aqui. Porque eu sei que uma coisa é você vencer. Outra coisa é você permanecer honrando, amando, priorizando a Deus, não se intoxicando com as bênçãos do Senhor. Eu tenho admiração por muitos que Deus tem derramado e tem conseguido administrar, porque eu sei que é uma grande batalha, eu sei que é uma grande guerra. Você, depois que tantas coisas, você rompeu, você não tem mais problema financeiro, você cresceu, você prosperou, você está com a sua família, quer dizer, parece que eu não preciso mais, pelo contrário. Primeiro que é só o começo, a próxima bênção é maior do que a última. Elas são sempre maiores. E segundo, que agora eu tenho muito a perder. Quem tem muito a perder aqui? É só olhar, observe. É só você observar, nós precisamos observar, a Bíblia nos ensina isso. Olha, aonde estão as pessoas, o que estão fazendo as pessoas que estão rompendo, estão vivendo uma vida poderosa, o que elas fazem, onde elas estão no jejum, elas estão nas campanhas, como elas tratam as campanhas, como ela trata a vida espiritual, como ela trata a sua vida, como ela trata os cultos. Olha, observa, está diante dos olhos, está diante dos nossos olhos. E cada testemunho mexe com a gente, porque nós estamos ouvindo, nós estamos vendo. Todavia as notícias a respeito dele se espalharam ainda mais, de forma que multidões, diga comigo, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados de suas doenças. Quer dizer, primeiro vinham para ouvi-lo, depois eram curadas de suas doenças. Essas multidões iam apenas para receber os milagres, mas primeiro ouviam. A fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. Só para concluir, o semeador saiu a semear.
Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. A outra caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra e cresceu e deu uma boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, então vem o diabo e tira a palavra do seu coração. Diga comigo. Ouvem, então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não tem raiz. Diga a palavra, não tem raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra e retêm e dão fruto, diga comigo, com perseverança. Essa parábola é sobre os 4 tipos de corações. Diga comigo, 4 tipos de corações. Tem aqueles que ouvem, mas deixa que o diabo arranca a palavra do coração, ou seja, nunca prosperam. Outros recebem a palavra, mas ela não cria raiz. Essas não dão condições a Deus para fazer na vida delas, se distraem, desistem facilmente, creem errado, até ouvem, mas estão em busca de qualquer coisa. O outro grupo é o grupo que são grandemente abençoados, mas não tem caráter para suportar o peso da bênção. Esse é o famoso 25%. 25% somente retém a palavra. Distanciam do Senhor por causa dos milagres. Diga a palavra comigo, distancia do Senhor por causa dos milagres, ou seja, das bênçãos. A maioria das pessoas que fracassou na fé, fracassou no auge. Sabia disso? Por isso que é tão difícil saber lidar com a bênção. São as pessoas que têm tempo, dinheiro, tem para tudo, para viajar, para ir para o shopping, para o restaurante, não tem tempo e dinheiro para ir ao templo, simplesmente para as coisas espirituais, para ir para a igreja, para as coisas que realmente traz prosperidade para a vida dela. Prosperidade é ausência de necessidade, quer dizer, não usam com propósito, infelizmente. E o último grupo é aqueles que têm um coração que ouve, retém, conservam, mantêm a palavra praticando, dando frutos e perseverando. Esse é o grupo. Esse grupo ele tem sempre um ano melhor do que o outro. Conquistas, alegrias maiores do que a dos anos anteriores. Tem lutas? Tem batalhas, mas sabem como vencê-las. Os desafios vêm, mas eles sabem, ouvindo a palavra continuamente, priorizando, colocando acima de tudo. Então, diz assim Gálatas: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Diga comigo, pela fé naquilo que ouviram.
Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Está escutando essa mensagem ou não? Peraí, será que vocês são tão tolos assim, que vocês começaram no Espírito, venceram no Espírito, romperam no Espírito, agora vocês vão querer pelo esforço próprio? Vai dar errado. Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Será que foi inútil? Fique em pé, por gentileza. Pega o teu propósito, segura com você. Feche os seus olhos. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? A pergunta para Gálatas foi o seguinte: que bobagem vocês estão ouvindo? Começaram no Espírito e agora entra na força do braço, na justiça própria? O pessoal de Gálatas estava muito bem e de repente ficou confuso. Estavam colocando tudo a perder. Quem tem propósito, segue no propósito e vai atingir as outras pessoas que querem viver com propósito. Os volúveis, os instáveis, acabam se tornando como peteca na mão do diabo. Queridos, dentro do Ministério Mudança de Vida, há muitas pessoas que têm um potencial para ir muito longe. Viu? Muitos aqui têm um potencial para ir muito longe, para explodir. Mas a questão é que não tem firmado a cabeça no Senhor. Ouvem de tudo, estão abertos a tudo, são desfocados. E quando tudo importa, nada é o que significa. Quer dizer, não tem foco. Pessoas que estão abertas a tudo, não tem nada definido dentro delas. Ainda não se encontraram com Jesus. Para ter uma vida vitoriosa, é preciso focar apenas em Jesus. Ele salva, Ele é o suficiente. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a fonte das águas vivas, eu sou a porta. Se a Bíblia fala de uma vida abundante, que podemos ser mais que vencedores em tudo, por que alguns ainda estão vivendo uma vida derrotada? Muitos crentes estão trocando a miséria mundana pela miséria cristã. Quer dizer, era uma vida miserável lá fora e agora eu vou viver uma vida miserável aqui dentro? Não, não pode ser. Não pode ser. Nós precisamos de um coração que ouve. Um coração sensível. Se andarmos com Cristo, nós vamos andar em vitória. Nós vamos ter o resultado da fé. Desfrutar de todas as promessas garantidas pela palavra de Deus. Nós não fomos chamados para vivermos uma vida religiosa, emocional, para racionalizar, e sim para uma fé viva. Marcos 5:27 diz: quando ouviu falar de Jesus, quer dizer, o milagre da mulher que sofria com hemorragia há 12 anos começou quando ela ouviu falar de Jesus. Então a fé dela foi desenvolvida. Alguém falou de Jesus para ela e ela correu lá.
e viveu aquele milagre extraordinário, aquilo que os médicos não podiam resolver, foi resolvido através da fé. Atos 14:9 diz, ele ouvira Paulo falar, quer dizer, o paralítico foi ouvindo a pregação de Paulo, que o paralítico de nascença de Listra foi curado. Ninguém podia mudar a situação desse homem, mas ele ouviu e a fé na palavra de Deus gerou um milagre na vida dele. A vida foi transformada. Se você buscar um coração que ouve, situações que não tem jeito em sua vida, as coisas serão definidas. Tudo será definido, você vai passar a dar saltos altos e andar, começará a viver coisas que nunca viveu. É um coração que ouve. Muitos estão paralíticos na fé, porque não ouve a palavra. Ela ainda não governa. Salmo 36:9 diz, pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz vemos a luz. Olha que coisa. Sem a luz do Senhor, que é a palavra, sua vida não terá luz, graça, favor. Salmo 119, 130 diz, a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Que coisa linda, porque uma pessoa pode ser simples de tudo, sem formação acadêmica, sem estudo, mas ao ouvir a palavra, tudo muda. A linguagem, os pensamentos, as atitudes, as reações mediante os problemas, torna-se alguém sábio, alguém capaz, através da palavra. Jesus, em Mateus 22:29, diz, respondeu-lhe Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Não conhecemos, se não conhecermos a palavra de Deus profundamente, não vamos viver uma vida grandiosa, nem conhecer o poder para a nossa vida, que gera transformação em nossas vidas. Isaías 50 diz assim, o soberano Senhor, lê aqui comigo, pode abrir o seu olho. O soberano Senhor deu-me uma língua instruída, diga comigo, para conhecer a palavra que sustém o exausto. Essa palavra que sustém o exausto. Diga comigo, ele me acorda, manhã após manhã, desperta meu ouvido, para escutar, como alguém que está sendo ensinado. O soberano Senhor abriu os meus ouvidos, e eu não tenho sido rebelde, e não me afastei. É isso que precisa acontecer. A cada manhã Deus quer falar. A cada manhã Deus quer te ensinar. A cada manhã Deus quer colocar a palavra dele. Ele quer trazer a palavra revelada a você. A cada manhã. Diga mais uma vez comigo. Um coração que ouve. Feche os seus olhos. Quando uma pessoa ouve a Deus, ouve a sua palavra, ao abrir a boca, quem ouve fica encantado com o tamanho da sabedoria. Deus quer te dar sabedoria. Nosso ouvido tem que ser despertado todas as manhãs para ouvir, para aprender com a palavra de Deus. Esse tem que ser o estilo de vida de um cristão. É pelo Espírito nos revelando a palavra que viveremos milagres e não pela religião. Você recebe a palavra que vem pelo Espírito Santo, a sua fé cresce e você vive milagres, é pela fé. Fala, Espírito Santo, eu quero esse coração que ouve, Espírito Santo, eu quero esse coração que ouve. Você se alimentando desse alimento, você vai ter um espiritual forte, saudável, robusto, poderoso, que a palavra de Deus. Não se distraia,
Não corra atrás de alguma coisa, porque Deus não tem alguma coisa para você. Hoje nós temos a oportunidade de pedir ao Senhor um coração que ouve. Então peça a Deus. Vocês ouviram o que foi dito, diz a Bíblia, mas eu digo, busque um coração que ouve. Peça ao Espírito Santo agora: Espírito Santo, eu quero um coração sensível à tua voz. Eu quero um coração que te ouve. Eu quero esse coração, quero um coração como Salomão pediu. Eu quero um coração como estava em Davi. Que coisa linda! Davi diz: cria em mim, Senhor, cria em mim um coração quebrantado. Coloca dentro de mim um espírito estável. Chega de inconstância, chega de instabilidade. Deus derramaria sede e fome sobre a terra. Quanto de fome você tem? Essa oração é sua. Fala com Deus agora, fala com Deus e diga: Senhor, eu quero esse coração que te ouve. Eu quero discernir a tua voz. Eu quero, Senhor, entender o que o Senhor tem falado, para onde o Senhor está me guiando. Eu quero esse coração. Fala comigo, Senhor. Eu sei que muitas vezes eu ignorei a tua voz, muitas vezes eu ignorei o que o Senhor fala, muitas vezes, porque tem momentos que Deus fala, a gente vai ignorando. Chega um momento que Deus para de falar. Não! Diga a Deus: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero. Cria em mim um coração puro. Renova dentro de mim um espírito estável, Senhor. Não deixa o teu coração se afastar. Não deixa o teu coração, coração insensível. Não deixa, porque isso vai trazer problema para a tua vida. Diga a Deus: eu quero, Senhor. Eu quero um coração quebrantado, um coração faminto, um coração que te ouve. Coloca dentro de mim, Espírito Santo. Coloca dentro de mim. Troca o meu coração. Talvez teu coração é um coração ansioso, um coração preocupado com tantas coisas que você não consegue ouvir a Deus. Você está ansioso com tantas coisas que a palavra está sendo sufocada. Não. Para ouvir. Porque se você tiver um coração que ouve, seu futuro será poderoso. O futuro de glória é um ano melhor do que o outro, porque você vai estar debaixo do esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, guardado, abençoado, poderoso. Aleluia. Deus está sempre falando. Agora a questão é: teu coração ouve? Peça a Ele. Eu quero essa sensibilidade. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero um coração que ouve. Se você tiver, tenha coragem para falar. Então me dê um coração novo, Senhor. Troca o meu coração. Tira esse coração ansioso. Tira esse coração ferido. Tira esse coração, meu Pai, cheio de feridas, cheio de mágoa. Tira esse coração, meu Pai. Me dê um coração novo. Peça a Ele. A única coisa, a grande preocupação de Davi: não me expulses da tua presença, Senhor. Não me expulse da tua presença. Devolve a alegria da tua salvação. Sustenta-me, Senhor, com o espírito pronto a obedecer. Essa foi a oração de Davi. Deus talvez esteja dizendo a muitos: Marta, Marta, apenas uma coisa importa. Apenas uma coisa importa, Marta. Apenas uma coisa importa. Para me ouvir.
e tudo vai fluir, tudo vai acontecer na tua vida, Marta. Para ouvir. Para ouvir. Para ouvir. Aleluia. Troca corações aqui hoje, Senhor. Troca corações aqui hoje, Senhor. Troca corações aqui hoje, Senhor. Coloca dentro de nós, eu peço a partir de mim, um coração ultra mega sensível, Senhor. Um coração ultra mega sensível à tua voz, Senhor. Se o Senhor derramaria nos últimos dias, viria gente de todos os lugares, de todas as nações, com sede, com fome, querendo que os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos parentes, meu Deus, por ver tudo que o Senhor tem feito, que eles façam como disse Zacarias, que eles se agarrem a orla de nossas vestes, Senhor, dizendo: eu quero fazer parte desse povo, eu quero buscar junto com esse povo, eu tenho sede, eu tenho fome. O Senhor disse, Senhor, que nos últimos dias seria assim, gente vindo de todos os lados, uma grande onda de salvação. Meu Senhor, que nós não sejamos como o Senhor disse: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. O Senhor disse, certa ocasião, que as prostitutas, os publicanos, Senhor, que eram consideradas a pior raça, entrariam no reino primeiro do que os religiosos. Nós temos visto o Senhor salvar tanta gente, nós temos visto o Senhor salvar improváveis, libertando, Senhor, libertando pessoas, Senhor, de um destino cruel, destrutivo, homens sendo libertos das drogas, dos vícios, da pornografia, mulheres sendo libertas da orfandade, o Senhor salvando, curando destinos e levantando. Hoje nós temos visto tantos testemunhos poderosos, pessoas que eram improváveis, que o Senhor tem levantado e tem passado à frente de muitos religiosos, Senhor. Muitos religiosos que só estão presos à religião, mas tem gente vivendo um amor genuíno, tem gente sensível à tua voz. O Senhor diz: faz isso, Ele faz, faça aquilo, Ele faz, se mova para cá, Ele move, vai para lá, Ele vai, se entrega, se lança, Ele se lança. Vai, Espírito Santo, troca corações aqui hoje. Eu te peço, Espírito Santo, troca corações aqui hoje. Troca. Peça isso a Ele. Troca o meu coração, Senhor. Troca o meu coração. Eu quero um coração sensível, um coração sedento, um coração que te ouve, Senhor. Ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo. O que Ele quer? Sinceridade. Ele quer verdade no íntimo. Faça a oração de Davi: crie em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável, Senhor. Chega de inconstâncias, chega de oscilação. Ele disse: não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Espírito Santo. Eu preciso do teu Espírito Santo. Diga a mesma coisa: não retires de mim o teu Espírito, Senhor, eu preciso do teu Espírito. Ele disse: devolva a alegria da tua salvação. Eu preciso da alegria no meu coração, Senhor.
e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Coloca, Senhor. Coloca, Senhor. Coloca esse coração. Deixa esse coração. Deixa Ele trocar o teu coração. Coração que tem fome, coração que tem sede, coração sensível à voz dEle. Coração que a palavra tem prioridade, que ela governa. E você vai para uma vida poderosa em todas as áreas. Poderosa em todas as áreas. Aleluia. Dá-me um coração Aleluia. segundo o seu coração. Desça, rasga o teu. Rasga o teu. Rasga o teu. Pode ser a mudança que você precisa. Pode ser a transformação da tua vida. Pode ser a mudança de tempo, a mudança de ciclo. É com a sinceridade do seu coração. Dá-me um coração segundo o seu coração. Fala a Deus. Eu quero isso, Senhor. Eu quero isso, Senhor. Eu quero isso. Muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Eu quero um novo coração. Aleluia. Diga a Ele: me restaura, Senhor, com o seu bálsamo de amor. Diga: me restaura com o seu bálsamo de amor. Eu quero estar aonde tu estás. Com seus olhos fechados, queridos, nós não vamos receber nada do que nós estamos dando, diferente daquilo que nós estamos dando. Faça de Deus a sua prioridade. Faça da palavra. Não seja uma Marta que está ansiosa, preocupada, correndo atrás de tantas coisas, quando uma só é necessária. E ninguém pode tirar de você. Ninguém pode tirar de você. Não. Seja um Davi dos dias de hoje, que ore sem cessar dizendo: cria em mim um coração puro, Senhor. Renova dentro de mim um espírito estável. Chega de inconstância. Não me expulse da tua presença e não tire de mim o teu Espírito Santo. O resto é resto, Senhor. Devolve-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito pronto a te obedecer. Está acontecendo no nosso meio. Cada vez Deus tem mostrado o que Ele está fazendo. Como Ele tem levantado pessoas como parceiros, como instrumentos poderosos, porque o propósito é maior. Ele está te convidando para fazer parte do maior projeto dessa terra. Esse é o maior projeto dessa terra. Por isso que a Bíblia diz que nós somos cooperadores e embaixadores. Embaixadores são representantes que são sustentados por aquela nação que o envia. E nós somos embaixadores do reino. Por isso somos sustentados pelo reino, representantes do reino.
Homens e mulheres poderosos. Coração que ouve. Um coração que ouve. Um coração que ouve. Um coração que ouve. É isso que Deus quer. Um coração que ouve. Um coração que ouve. Se envolva com a coisa certa. Porque você acha que você está tão ocupado e você só está distraído. Só distraído. Não é ocupação, é distração. Deixa Deus te guiar. Para ouvi-lo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Muda. Muda, Espírito Santo. Arranca corações aqui hoje. Arranca corações. Arranca, Espírito Santo, e coloca corações novos. Arranca. Que nós sejamos, Senhor, os 25% que retém a palavra. Aleluia. Onde tu estás, Senhor Jesus, no centro da tua vontade. Isso. Não abra os seus olhos, só para a gente finalizar. A parábola da semente do semeador que eu li com você. É os 4 tipos de corações. Não deixe o diabo arrancar a palavra do seu coração. Porque aqueles que ele consegue arrancar nunca prosperam na vida. Os outros, o segundo grupo, eles recebem a palavra, mas não criam raízes. Isso não dão condições a Deus para fazer na vida deles. Distraem, desistem facilmente, crê errado. Até ouvem, mas estão em busca de qualquer coisa. O outro grupo é o grupo das pessoas que são grandemente abençoadas, mas não tem caráter para suportar o peso da bênção. Distanciam do Senhor por causa dos milagres, das bênçãos. Lembre-se que a maior parte das pessoas que fracassou na fé, fracassou no auge. São as pessoas que, como disse, têm tempo, dinheiro para tudo. Para viajar, ao shopping, restaurantes. Não tem tempo nem usa o dinheiro para as coisas espirituais. Não priorizam. Esquece que foi Deus que deu e quem sustenta. É Deus e que a prosperidade é com propósito. Nunca se esqueça que Deus não financia vaidades. Ele financia propósitos. E o último grupo é aquele que tem um coração que ouve, retém, conserva e mantém a palavra de Deus praticando, dando fruto e perseverando. Este sempre tem um ano melhor do que o outro. Conquistas e alegrias maiores que as anteriores. Coloque isso dentro de você. Ó meu santo e poderoso Deus,
Eu oro por todas as pessoas que aqui estão. Troca corações, Senhor. Que muitos possam sair daqui com um coração totalmente transformado. Uns renovados, outros curados, outros faça o transplante, porque esse coração nem serve mais. Faça um transplante aí, colocando um coração novo, que só o Senhor pode dar. Nós queremos um coração que te ouve, Senhor. Que nós possamos sair daqui determinados a isso, a te ouvir. Ter um alto nível de sensibilidade da tua voz. E se nos últimos dias haveria um grande derramamento e um grande avivamento, guarde-nos, que nós sejamos guardados pela tua misericórdia, para que não vejamos nada do que está acontecendo. Porque às vezes o avivamento está acontecendo no nosso meio, do nosso lado, mas nós não estamos vendo. A obra linda que o Senhor está fazendo, o derramamento poderoso que o Senhor está fazendo. Guarda-nos, Senhor. Abençoe, levante o teu propósito por gentileza. Abençoe todos os propósitos, Senhor. Todos os projetos de conquistas para 2023. Que esse ano seja um grande mover, um grande derramamento, Senhor. Um grande avivamento. Que o teu povo seja levantado com grande poder. Que o teu povo seja levantado para um grande mover, um grande avivamento, Senhor. Que o espiritual seja avivado como nunca antes. Experiências poderosas, gloriosas com o Senhor. Que a vida familiar, Senhor, corações dos pais se voltando para os filhos, dos filhos se voltando para os pais. Marido, segundo a tua palavra, esposa, segundo a tua palavra, homens e mulheres, famílias poderosas nessa terra. Abençoe teu povo cheio de energia, cheio de saúde, cheio de vigor. Um povo próspero, um povo crescendo, prosperando, ampliando, Senhor, avançando de forma gloriosa, testemunhas. Levanta testemunhas, Senhor, grandes testemunhas, testemunhas para a tua glória. Homens e mulheres que influenciam por onde passam, homens e mulheres que influenciam a sociedade, homens e mulheres, Senhor, que todos olham e queiram saber o que aconteceu, de onde vem tanta força, tanta unção, tanta fé, tanta fluidez sobre suas vidas, em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro, é o que eu profetizo, é o que eu ligo em oração aqui na terra, para que seja ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo uma unção poderosa sobre a vida desses homens e dessas mulheres. Eu concordo e profetizo, Senhor, que este seja disparado o melhor ano da vida delas, o ano mais incrível, mais poderoso, o ano, Senhor, de transbordo sobre a vida deles, em o nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro, é o que eu profetizo, é o que eu ligo em oração aqui na terra, para que seja ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, eu concordo com esta oração, tomo posse dela. Diga: Senhor, diga: eu quero um coração que te ouve. Diga: Espírito Santo, cria em mim um coração sensível, que discerne a voz do meu Senhor. Diga: eu quero participar desse avivamento que será derramado sobre a terra nos últimos dias. Diga: Senhor, não me deixe de fora. Seja lá o que o Senhor estiver fazendo e for fazer, não me deixe de fora. Eu quero fazer parte disso. Amém? Amém, amém. Para Jesus bem forte.